Mas já ouviu falar de ChatGPT? Eu li esses dias sobre isso, mas eu confesso que eu não me aprofundei. Eu vi esses dias, chegou para mim, Aham. nas minhas redes, chegou, eu comecei a ver, mas não fui a fundo, Cara, é um negócio não. sensacional, meu. É um chat que você conversa com ele e ele responde qualquer coisa que você perguntar, entendeu? É tipo um gênio da lâmpada que te responde Eu vi, que qualquer era uma pergunta. coisa que é botar o Google no chinelo, eu vi isso daí. Isso. O Google tá preocupadíssimo É. agora. A Microsoft está lançando deles, lançaram um Bing Chat e tal. E essa tecnologia ela vai revolucionar muitas coisas no mundo daqui a alguns anos, daqui a uns 2, 3 anos, né? Uma delas vai ser o ensino. O ensino vai ser revolucionado porque antigamente, quando você pedia uma lição para uma criança, ela tinha que escrever a lição. Agora você dá o comando, ela põe no chat GPT e ela entrega para o professor e ela vai parecer um gênio, entendeu? Pois é. E sabe, isso me preocupa, assim, porque é claro que tem certas coisas que não adianta você lutar contra, né, contra Tem que se adaptar, a né? tecnologia, sabe? Mas assim, essas coisas elas são perigosas também. Perigosas no sentido de que afastam, por exemplo, a pessoa, o indivíduo, a criança, às vezes, do verdadeiro aprendizado. O que adianta você entregar uma resposta pronta e você não evoluiu nada, você não cresceu nada com isso? Assim, é legal. A tecnologia, ela é muito bacana e eu sou totalmente favorável à tecnologia, mas ela tem que ser bem utilizada. Porque ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Sim, né? e eu acho que nesse caso a culpa não é nem da tecnologia, é do sistema de ensino em si. Então, a gente tem um sistema de ensino que tem, sei lá, É quantos fracassado. anos. É completamente E as fracassado. tecnologias já estão tão evoluídas que tá tornando o nosso sistema de ensino obsoleto. Então, eu acho que a gente precisa entender a modernidade e começar a trabalhar no nosso sistema de ensino para ele refletir os desafios do mundo Agora, a moderno. gente tem uma coisa, né, que é sensacional, que é a coisa mais poderosa que existe, que é o cérebro. Sim, sim. E aí, se a pessoa não usa o cérebro, imagina que dá um shadowban total aí na tecnologia e, de repente, a gente não tem mais acesso à internet, nada. A gente vai precisar que as pessoas utilizem o cérebro para poder reconstruir alguma coisa, né? E se as pessoas hoje em dia não sabem nem mais fazer conta de cabeça. A maioria da né? população... Então, eu acho o seguinte, tecnologia jóia, ok, mas a gente precisa sempre cuidar de utilizar a massa cinzenta da gente também. Claro, claro. Né? Mas é totalmente possível você utilizar o seu cérebro em Mas as pessoas em junção com a precisam tecnologia. ler, é preciso ler, sabe? Sim. Tem um monte de coisa que você faz para treinar o seu cérebro que você não faz com o uso de só de tecnologia. Então, eu acho o seguinte, as coisas têm que caminhar juntas, entendeu? Então, assim, na formação... Por exemplo, esses dias eu recebi uma pessoa lá no meu gabinete, o João, que ele desenvolveu um método de ensino que eu chamei de integral, mas aí as pessoas confundiram achando que ensino integral é ficar mais horas na escola sendo doutrinado. Eu falei, não é isso. É um ensino holístico, digamos assim, né? Que é um ensino personalizado. Ele chama de ensino personalizado. Então, assim, antes ele criou uma escola no Rio de Janeiro e agora já tem uma escola em Brasília que usa esse método. Então, assim, antes do aluno ser matriculado na escola, ele trabalha os pais dos alunos e ele trabalha os professores só depois que o aluno entra. Caramba, que interessante. Então, é uma educação muito mais completa, que é uma educação que os pais acompanham, os professores estão todos em sintonia com aquela formação mais completa do aluno, entendeu? Sim. Eu ainda não... agora eu vou começar, já vou até pedir uma audiência com a secretária de educação do DF, quero levar lá. Eu acredito muito nesse tipo de coisa, sabe? De colocar no ensino público E aí, esse método. muito, acho que é fundamental. É que ele parece ser mais caro, né? Porque necessita de mais atenção dos professores. Não, mas não precisa ser mais caro por conta disso, sabe? Porque é uma coisa que ele tem interesse que realmente que a coisa possa mais se atenção expandir. o professor tem que dar para o aluno, menos tempo ele vai ter para menos alunos, se quiser... Não, mas o número de alunos que ele tem em escala, sala né? é normal. Assim, se bem que tem escola hoje que já tem 50, né? Nossa, ele absurdo, falou que 50 trabalha alunos. com 35 alunos, que é um número... entendi. Não são 15 alunos, não são 10, entendeu? Entendi. Então, eu acho que a Não é gente tem escalável, que ter esses cuidados, sabe? Da educação, uma coisa voltada para o indivíduo, para não ficar uma coisa totalmente automatizada. Eu acho a tecnologia sensacional, mas a gente não pode abandonar, né? A formação humana... a formação. Claro, eu acho que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? É. É uma faca de dois gumes. Você pode ter a bomba nuclear e ter energia nuclear. Você lógico. pode ajudar, sustentar milhares de residências com energia, ou você pode matar milhares de pessoas com a bomba, né?
Então, acho legal. Não, eu falo isso mais porque eu sinto que as instituições, o Estado brasileiro é muito arcaico ainda, né? E a tecnologia, ela tá avançando... Mas você sabe que o Brasil, eu acho que é o 8º ou até menos país mais digitalizado do mundo. Isso graças ao governo Bolsonaro. Ao ministro Marcos Pontes, à equipe também do Paulo Guedes, que trabalhou com a liberdade econômica, o então presidente do CEP, que virou o nosso ministro Caio, que foi ministro também de digitalização e tal. O Pix foi secretário, genial, né? Então, o Brasil é um país bastante avançado também, assim, digitalmente falando, sabe? A gente tem muita capacidade, a gente tem bons cientistas também. Só que, por exemplo, a gente não tem nenhuma empresa de inteligência artificial, a gente não tem nenhuma empresa de robótica avançada, a gente não faz essas... Tipo, o pináculo da tecnologia, o Brasil não produz. A gente não refina nem gasolina. Então, eu acho que tem muita coisa que precisa... Pra gente ser aquele país forte que a gente quer ver, enxergar e competir no mundo... Tem muito chão. Agora, precisa, em primeiro lugar, até dar saneamento básico para as pessoas, né? Que a gente está aqui falando de tanta tecnologia e esse governo aí quer destruir tudo que foi construído, né? O novo marco do saneamento. Quando eu virei deputada lá atrás, eu não tinha ideia. Eu fiquei chocada de saber que metade dos brasileiros não tinham acesso a saneamento básico. Isso é mais de 100 milhões de pessoas, né, que não tinham acesso à água, mais de 40 milhões de pessoas. Então, eu falei assim, meu Deus, que isso não é possível. Em 2019, na época. Sim. E aí aprovamos, né? Foi muito legal participar desse momento. Participar do primeiro governo, do governo Bolsonaro, foi uma experiência muito bacana, porque eu resolvi me candidatar para ajudar a construir uma nação. Hoje eu sou oposição, eu tenho que ficar jogando de zagueiro para tentar impedir a destruição do país. A destruição, né? Mas, assim, a gente aprovar o novo marco de saneamento, a gente aprovar a lei da liberdade econômica, a autonomia do Banco Central, sabe? Tanta coisa legal que foi feita em 4 anos e que a mídia não mostrou. Não, só jogou pedra. Escondeu, fingiu que não estava acontecendo, mentiu, sabe? Sim. Agora você vê aí os caras começando a falar, pô, será que aquele cidadão lá tinha razão? Quem? Quem tá falando? Isso aí foi o jornalista, qual que foi, gente? Foi o Sardenberg, eu acho. Falando do Bolsonaro. Pô, será que aquele cidadão lá tinha razão? Chamando de aquele cidadão. Cara, aquele cidadão tinha razão em muita coisa. Sim, né? sim. E principalmente no amor à pátria, ao Brasil, aos brasileiros, ao povo, né? Que ele queria realmente ajudar, né? Foi lá. Você acha que vocês vão conseguir impedir o Lula de destruir o marco de saneamento, por exemplo? Nós vamos trabalhar muito para isso. Eu acredito que temos chance, porque, por exemplo, o Arthur Lira, né, presidente da Câmara, ele é um cara bastante reformista, ele é um cara que gosta dessas pautas de reforma, sabe? Então, eu não vejo nele disposição para retroceder em nada disso, não. Entendi. Então, você acha que o Lira não é lulista? Não é lulista. E o Pacheco, ele é lulista, não? Eu não sei se ele é lulista, ou ele é né? oligárquico só? Ele é só um membro da oligarquia e é isso? Eu acho que ele é um cara mais deep state mesmo, sabe? Entendi. Deep state é forte, né? Os caras são dono do país, né? Pois é. Foda, né? A luta é contra ele. Você já encontrou alguém do deep state? Tipo, já conversou com os caras sobre... Já conversou com alguém que é máquina mesmo? Sistema, e pra entender a mente dele, do porquê ele apoia tanto o sistema e tal? Eu já encontrei com muitos, né? Sim, assim, mas, que é o seu trabalho, ser deputado e tal. Mas, assim, conversar sobre isso com eles, não. Até porque eles não vão dizer. O que adianta perguntar? Porque eles têm medo de estar gravando. E o que eles não vão dizer? Né? O que é? Essas coisas você tem que estudar. Estudei muito no professor Olavo, né? As aulas dele e tal, para você entender. Mas, assim, a gente reconhece, né, muitos deles. Citei aqui o Barroso. O Barroso, para mim, sabe, o representante o iluminado, da nova ordem mundial. Iluminista total. O cara que acha que pode decidir por mim o que é melhor para mim. Sim, porque ele é um cara muito sábio, né? Verdade. E o nome dele é Barroso, né? Isso é engraçado. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.